Tá. Então, boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa aula. Boa noite. Hoje, nós vamos trabalhar as escolas de pensamento jurídico que orientam o pensar dos operadores do direito, orientam na interpretação dos advogados, orientam na interpretação dos juízes, principalmente na aplicabilidade do direito, tá, gente? Então, nas aulas anteriores, nós vimos a discussão entre normas éticas e normas legais, e quando a gente fala em escola de pensamento jurídico, em filosofias que orientam o pensar no direito, nós estamos discutindo exatamente esta aproximação do direito com a moral, o distanciamento do direito com a moral. Então, são essas questões que a gente passa a discutir. Certamente vocês já ouviram falar em justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. Eu, inclusive, depois eu vou disponibilizar que eu tenho dois textos, dois artigos, que eu já faz aí pelo menos um ano que eu estou trabalhando neles e faltam pequenos ajustes e alguma finalização, ali um praticamente está pronto, outro, um que outro ajuste, exatamente sobre essa temática que nós vamos trabalhar hoje. Depois eu vou, em primeira mão, disponibilizar eles para vocês, esses dois artigos. Então, a partir de agora, eu começo a mostrar o nosso estudo dirigido, que são os slides que a gente preparou aqui para a aula de hoje. Então, a nossa aula, ela vai aqui mais ou menos no máximo, e eu até programei que ela vai até no máximo umas 9 horas, e depois vocês têm os estudos de caso, né, para trabalhar, que são sequência da nossa avaliação do grau A. Eu denominei compartimentos, a ideia de compartimentos que há diferentes visões, tá, gente? Nós, quando nós pensamos o direito, nós não temos uma única, um único olhar, mas, dependendo da época, nós também temos olhares diferentes. É nesse sentido um dos teóricos, doutrinadores que eu utilizo é o ministro do STF, o Barroso. Ele diz que em cada época, em cada momento, nós enxergamos a sociedade de uma forma diferente e também nós olhamos para o direito com diferentes olhares, justamente em função dessas mudanças que vão acontecendo na sociedade, tá? E é por isso que, quando a gente fala em compartimentos do conhecimento, quais são as diferentes áreas que orientam as análises e discussões que estão acontecendo em cada uma das disciplinas, né? Então, nós temos a teoria geral do direito, tá? Que ela estuda a sistemática e os conceitos fundamentais, né, do direito histórico e atual, tá? Então, a teoria geral, ela está sempre orientando os diferentes olhares aqui das disciplinas, tá? Tanto das nossas disciplinas, aqui, introdução ao direito, como teoria geral do direito civil, como as demais áreas que vocês estão estudando, filosofia do direito, a própria história do direito, que são disciplinas que vocês trabalham aqui no primeiro semestre, tá? Quando a gente fala da epistemologia, tá? Episteme,
toda a área do conhecimento tem teorias, tá? E aqui a gente fala a teoria da ciência, que é a teoria da ciência jurídica, que eu já vi vocês discutindo e conversando isso em outras disciplinas, que às vezes a gente acaba entrando para ver como é que estão acontecendo as aulas, tá? Então, nesse sentido, quando a gente fala da epistemologia, no direito também nós temos uma teoria da ciência que estuda como é que se dá a produção do conhecimento da área jurídica. E vocês vêm acompanhando como que a ciência, o conhecimento, ele é importante nas diferentes áreas, quando a gente enfrenta situações difíceis como nós enfrentamos no momento. Uma situação como nós enfrentamos no momento, ela requer o quê? De pensadores, de conhecedores das diferentes áreas. As previsões que as diferentes áreas estão fazendo apontam que a sociedade vai estar diferente após esta situação, e se a sociedade vai estar diferente, significa que você, eu, todos os profissionais terão que olhar também para a sociedade e para a sua área de uma forma diferente. Então, quanto mais você desenvolve o conhecimento de uma área, mais alternativas você tem para pensar soluções diferentes aos problemas que vão ser demandados na área jurídica, tá? Então, por isso que a epistemologia, a teoria do conhecimento, que contribui para o direito e para a compreensão do direito de um modo em geral, ela também estuda as características próprias e do método de cada ciência. Então, ela estuda o que, gente? Como nós produzimos o conhecimento na área jurídica. Então, por isso que a teoria geral, a epistemologia do direito, elas nos ajudam a compreender e a desenvolver um conhecimento dinâmico também na área jurídica, tá? Então, por isso que a epistemologia é a área que estuda a teoria da ciência do direito, ou seja, como é que nós produzimos a ciência jurídica, tá? Então, por mais que a gente não tenha e muita ênfase no nosso curso dessas disciplinas epistemológicas, nessas disciplinas propedêuticas, porque se a gente olha para algumas instituições, elas dão muita ênfase para essas áreas mais propedêuticas, para essas áreas mais epistemológicas, né? O nosso curso tem, sim, disciplinas com esta visão, mas também ela reforça e trabalha o campo prático, né? Um outro compartimento do direito, uma outra área do direito que ajuda a gente a compreender o direito, né, de um modo geral, é a axiologia, né? A axiologia é a área que estuda o mundo dos valores, e nós já percebemos que os valores, os aspectos morais, eles se fazem mais do que nunca presente no campo do direito, até porque hoje, gente, nós estamos vivenciando a escola chamada pós-positivista, tá? Essa escola, mais do que nunca, ela diz que os valores, os aspectos éticos e morais precisam orientar o operador do direito. Então, nesse sentido, nós caminhamos muito próximos, né, dessa área que estuda o mundo dos valores, principalmente os aspectos éticos e morais. Aliás, nós temos uma disciplina chamada Ética Geral e Ética Profissional, que nós vamos trabalhar alguns aspectos ligados à ética,
mas principalmente, né, nessa disciplina, você vai estudar os aspectos ligados à ética profissional, que são bem importantes no dia a dia, na atividade jurídica, tá? Ah, de um modo geral, essa área, a axiologia, ela é a ciência dos juízos, da a apreciação, da estimação que damos aos bens e a tudo que nos rodeia. Por exemplo, qual é o valor que você dá para a tua família? Qual é o valor que você dá para os teus estudos? Qual é o valor que você dá para aquilo que você contrata com outras pessoas? É nesse sentido, exemplos do que estuda a axiologia. Como deve ser o teu comportamento profissional? O quanto que o comportamento ético profissional ele dá status e reconhecimento para uma determinada profissão. E o exemplo que eu dou aqui, voltado a este aspecto, que vocês devem ter acompanhado, que há poucos dias, alguns colegas advogados foram suspensos porque não agiram bem do ponto de vista ético-profissional. E o fato deles terem sido suspensos pela OAB, isso dá uma reputação ética para a categoria, eleva a categoria profissional, porque quem não age bem pode sofrer determinadas consequências, que foi o caso desses colegas. Isso acaba criando um espírito mais positivo, mais bem visto pela sociedade em relação à nossa categoria profissional dos advogados, tá? E também nós temos a dogmática jurídica, que é uma outra área que vem e contribui para a compreensão do direito. O que estuda essa área? É estudo das normas de um ordenamento. Como é que as normas devem ser elaboradas? Então, gente, não é por acaso que você... Claro que a gente tem problema nas normas legais, mas como é que deve ser elaborada uma norma? Não é você sai por aí construindo uma norma, um estatuto, um regimento. Então, observem que por que o profissional da advocacia, da área jurídica, é que precisa ajudar na construção, na revisão, normalmente, de normas, tá? Porque há toda uma orientação por parte da dogmática jurídica, tá? Que orienta o estudo, a interpretação das normas. E vocês observem que é de um determinado período. Como eu falei anteriormente, dependendo do período, dependendo do momento, do contexto, nós temos normas mais abertas, ou dependendo do período, nós temos normas mais fechadas, que vai depender do que, gente? Da sociedade, de como aquela sociedade está organizada naquele momento histórico, que a gente vai ver que em determinados momentos históricos foi necessário, sim, a gente ter normas mais fechadas e que no momento atual requer modelos normativos mais interpretativos, mais abertos, em função de avanços interpretativos, de avanços em termos de valores, que nós fomos construindo ao longo dos anos. Tá? E a partir daí, gente, nós entramos naquilo que nós chamamos as correntes filosóficas, tá? O que são correntes filosóficas? Gente, é aquilo que a gente chama de linha teórica, tá? E no direito, nós usamos essa interpretação corrente filosófica porque é aquela linha de pensamento que orienta a interpretação. Certamente, vocês, tá? Que venha acompanhando as questões que acontecem no país, dos grupos partidários e das ideologias, tá? Observe que quando, nos governos anteriores, principalmente nos governos petistas,
a gente falava, enquanto sociedade, a ideologia, a linha ideológica, ideologia do partido. Gente, nós estamos falando do que das ideias que orientam, que orientavam o governo lá naquele momento. E lá naquele momento, muitas pessoas entendiam que era a ideologia, a ideia que orienta aquele grupo que está no poder, que era uma coisa somente daquele grupo. Hoje, nós temos um outro grupo, de um outro campo de pensamento, e a gente fala, o grupo ideológico, os ministros de uma linha mais ideológica. Gente, é problema a gente falar em grupo ideológico, ideologias que orientam determinados grupos? Não. Por quê? Nós estamos falando de ideias, ideias que orientam um determinado grupo. E quando a gente fala aqui, na nossa área, no direito, nós estamos falando de correntes filosóficas, nós também estamos falando de correntes ideológicas. O que eu quero dizer? Linhas de pensamento, tá? Formas de pensar a operação do direito, ou a interpretação do dia a dia das questões legais, tá, gente? Então, eu não vejo com negatividade quando o grupo ideológico que apoia, que está ali junto ao governo Bolsonaro, o grupo ideológico que dava sustentação ao presidente Lula, à presidenta Dilma. Gente, nós temos que olhar para a sociedade primeiro como uma sociedade do Estado democrático e de direito. Então, é direito dos grupos formarem uma instituição né, chamada partido, ou uma organização chamada partido, e lá defender o quê? Ideias. Isso nós estamos estudando, estamos trabalhando no dia a dia, nas disciplinas, e não vemos isso nenhuma normalidade, muito pelo contrário, são situações normais do Estado democrático e de direito, tá? Do ponto de vista do direito, quais são as escolas? Justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. Tá? Então, essas são as escolas, essas são as correntes que influenciaram e continuam influenciando o direito ao longo do tempo. Diferentes discussões, diferentes debates. Gente, isso faz parte da produção do conhecimento nas diferentes áreas. Então, quando você vai fazer uma interpretação, as pessoas vão te perguntar: você segue uma linha mais positivista? Você segue uma linha mais pós-positivista? Isto, o que a pessoa está tentando levantar em termos de ideia? Qual é a corrente? Qual é a linha filosófica que orienta o teu pensar, né? A tua interpretação jurídica? Você pode dizer, mas professor, neste momento, eu ainda não tenho uma corrente filosófica, uma linha filosófica que orienta o meu pensamento, ok? Não há nenhum problema, você está no início do curso, você está desenvolvendo, construindo o teu pensar jurídico, tá? Então, você está se desenvolvendo profissionalmente, você está desenvolvendo o pensamento e construindo o pensamento jurídico, exatamente. E, aliás, é importante que você tenha contato com diferentes escolas de pensamento para que você tome a sua posição e se posicione no campo jurídico, né, enquanto jurista, tá? Então, o que acontece? Essas correntes, elas tiveram mais ou menos força dependendo do momento histórico. E a gente vai ver que, em determinados momentos históricos, elas foram importantes, elas eram bem significativas, tá, gente? E deram contribuições para o avanço do direito e principalmente para aquilo que nós chamamos Estado democrático e de direito, tá?
Então, agora, a gente passa a estudar a escola a justnaturalista, tá? Claro que aqui não é um aprofundamento, é apenas, eu diria, um esboço, um olhar sobre cada uma das escolas, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou gostaria de apontar alguma situação. Eu não sei, eu sei que quanto mais parece que sei, menos sei, tá? Mas é exatamente isso, Sandro, foi O... você que falou? Foi eu, Quem? Bruno. Ah, Bruno, Bruno. isso. Bruno, que coisa Parece, boa, parece que tá? tudo que eu achava que eu sabia tem que procurar, porque parece que nada eu sei, sabe? Parece que sempre acho um outro ponto, um outro ponto de vista. Tipo, eu era, que nem foi falado ali em política, eu era totalmente de direita ali, e tipo, tu começa a te repensar, começar, sabe, já fico quieto, começo em discussão de política, eu já nem opino mais, porque eu já não sei mais o que é o certo, o que é o errado, É sabe, me que faz pensar a muito. política ela é muito mais ampla, né? Tá? O pessoal, e eu vou dizer Podemos. mais, não tem o certo, não tem o errado. Você vai estar certo, Isso que eu ia falar, você, professor. você vai estar certo dependendo do que, das tuas experiências, do campo econômico que você está defendendo, da posição que você ocupa na sociedade, nas relações de poder na sociedade, gente. Então, eu vou dizer para você o seguinte: você ter uma posição contrária a mim não significa que você está errado, muito pelo contrário, você pode estar certo e eu, neste momento, fazendo uma interpretação equivocada. Gente, o que é bacana é que nós estamos construindo debate, estamos construindo um conhecimento que ele é importante para a sociedade. E é dessa forma que nós precisamos ah, ah, entender. Claro que nós temos linhas. Gente, eu vejo, olhando para o momento atual que a gente vive, primeiro, tá? Por que que a gente fala do governo Bolsonaro e por que que nós falamos do grupo que está no... Gente, é atualidade. Eu não posso falar de grupos lá do passado porque aqueles grupos lá do passado tiveram o seu momento, já saíram do governo, não são mais governo, né? No momento não são governo, então não estão em discussão. Eu até posso fazer comparações, que é bacana. Então, às vezes, as pessoas. Eu vou falar do momento presente, vou citar exemplos do momento presente, tá? Então, nesse sentido, eu não vejo problema de você achar que não sabe e você não ter certezas. Eu não tenho nenhuma certeza absoluta, tá? Ô, E até eu professor, vou abrir aqui. Tá, professora pode Régia, falar, meu amigo. eu acho, eu entendo assim, ó, na época do Fernando Henrique, né, eu, pelo que eu percebo hoje, a gestão do Fernando Henrique era mais neoliberal, ou seja, voltado mais para o novo, né, tanto é que ele, enfim, editou algumas medidas, a economia começou a avançar um pouco mais, né, e hoje eu vejo, embora vindo de lá, há muito divergências de opiniões e de ideias, né, que eu percebo assim hoje nessa gestão de governo, né, os economistas e alguns pensadores eles não conseguem entender a leitura desse governo. Pessoal, é que na realidade a gente precisa fazer algumas leituras, e eu faço, e eu Viu? acompanho, eu vou dizer que eu acompanho Tava quase bastante. indo já, né? Por exemplo, hoje, por que que o governo ele se apresentou junto com 3 ministros? Ele não se apresentou com aqueles ministros ideológicos. Não. Ele se apresentou com que ministro?
O ministro da Infraestrutura, que é um dos grandes nomes do ministério, cara, não votei no Bolsonaro, gente, não tenho nenhum problema em dizer, mas é um ministro competente, ministro da Infraestrutura, a ministra da Agricultura, que já em momentos, o Bolsonaro, não fala bobagem, tu está prejudicando os negócios, o agronegócio tem uma importância fundamental no país, e o ministro da Economia. Hoje, se a gente for ver, são os 3 ministros cabeça de áreas diferentes e importantes e que dão sustentabilidade para o governo. Então, eu faço uma análise aqui muito mais vinda da economia política, da ciência política, por que era importante o Bolsonaro hoje se apresentar dessa forma. Olha o que a gente teve nas bolsas na sexta-feira, e eu conversando com meu filho, ali em algumas situações nós estávamos analisando e olhando o valor das bolsas, das ações, nós estávamos, e a gente fez uma aposta equivocada, nós achávamos que hoje, em função dessa discussão se cai ou não cai o Paulo Guedes, as bolsas iam cair mais, as ações, o valor das ações iam cair mais. Não, o Bolsonaro, né, a equipe econômica, ela dá uma resposta ao mercado. Se apresenta com quem? Com os ministros que dão solidez, que dão, eu diria que são bem vistos e bem conceituados frente ao mercado, que não são aqueles ministros ideológicos do governo Bolsonaro, que não são os ministros vinculados à família Bolsonaro, mas que têm um reconhecimento por toda a sociedade, pela competência e pela importância que eles trazem para o país, tá? Independente se você é contra ou a favor do governo, esses 3 ministros, eles dão uma sustentabilidade, tá? Tanto que o Paulo Guedes, se a gente for ver, Bolsonaro fala todas as loucuras que ele quer falar, mas o Paulo Guedes não entra nesse tipo de discussão e tem feito o que precisa ser feito para a questão econômica. Então, nesse sentido, gente, a economia de hoje, ela é um pouco diferente lá da década de 90. O que nós tínhamos lá na década de 90? Uma visão ainda, nós estávamos saindo de uma visão nacionalista, que a gente vinha da ditadura militar, tá, ainda impregnada, nós estávamos ainda saindo da crise econômica, né, provocada pelos malfeitos da ditadura militar, embora possa ter alguém de vocês que não concorde, tá, da má condução ali no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80 da economia, tá? Então, hoje, o cenário ele é outro, né? Hoje, se o presidente, por exemplo, ele fala ou acontece alguma coisa no governo, abala a economia, porque exatamente a economia ela não é mais apenas nacionalizada. Quando a gente fala, mas por que o profissional do direito, e alguns de vocês já me questionaram, mas, professor, como é que a gente, no direito, tem uma disciplina chamada Tópicos de Economia? Meus amigos, eu vou dizer que você não advoga sem olhar para a economia, sem olhar para as questões de mercado, tá? Você é um profissional e o direito ele está inserido na atividade econômica. Então, quanto mais você conhece de economia, quanto mais você conhece do sistema econômico, político, mais você tem relações, mais você consegue interagir com as organizações. Tá? Como é que você vai dar uma assessoria, tá? Você vai assessorar se você não conhece
né, as diferentes situações ou as diferentes áreas que ajudam na compreensão do direito. Então, o direito, gente... Macroeconômico, microeconômico. Exato, exatamente. Então, por isso, uma das disciplinas que está que é do planejamento do segundo semestre é a disciplina de tópicos de economia, que vai estar lá à disposição se alguém, né, pretende fazer para o próximo semestre, porque nós precisamos conhecer. Eu vou fazer uma análise de cenário econômico, político. Gente, o profissional do direito, o jurista, ele é sempre chamado a opinar, a conversar, a apontar soluções. Então, não é alguém que apenas sabe fazer uma petição, é alguém com conhecimento aberto, é alguém com conhecimento das diferentes áreas. E por isso, hoje, nós estamos falando aqui em compartimentos, né? Compartimentos é para que você tenha uma visão global, você precisa conhecer e interagir com as diferentes áreas, tá? Eu só quero dar uma olhadinha para o que o pessoal escreveu aqui, para dizer que, até no sentido de valorizar o que o pessoal tem escrito aqui, tá? Deixa eu ver. Tá ok. Ali da numeração dos módulos, eu já falei que o professor, assim, não aprendeu a contar de 1 a 7, ele contou e na sequência, tá? Foi apenas isso, tá? Das gravações, o quê? O Chamon, até porque se apenas ler o código e aplicar, não precisa de juízo. Concordo plenamente, né? O aspecto hermenêutico interpretativo, ele ajuda e muito em você desenvolver uma argumentação, até no sentido de você, como é que você vai provocar o juiz, como é que você vai argumentar e convencer um juiz na defesa do teu cliente, independente da área. O que você vai usar? O juiz conhece a lei, você conhece a lei. A outra parte conhece a lei. Qual vai ser a tua diferença? O que você vai ter de diferente? E por isso estou valorizando o que o Chamon escreveu aí, é exatamente o teu conhecimento propedêutico, o teu conhecimento hermenêutico, o teu conhecimento e as relações que você consegue fazer nas diferentes áreas, tá, gente? Saber jurídico, argumentação. Exato, exatamente, tá, pessoal? Então, só a interpretação da lei não basta. Gente, a experiência profissional me mostra que quanto mais eu conheço de filosofia, quanto mais eu conheço de sociologia, quanto mais eu conheço de economia, quanto mais eu conheço de teoria do Estado, ciência política, melhor eu consigo conduzir as questões prático-profissionais, tá, gente? Então, eu preciso conhecer de economia, eu preciso conhecer de sociologia, essas áreas que vão contribuir para que você seja um profissional diferenciado no campo jurídico, tá? O Lucas, referente a uma possível... Lucas, ok? Ali depois conversamos no final da aula sobre a situação daquela questão, tá? Deixa eu ver mais. Aqui o Eduardo, o Matheus, cuidado com o viés de confinação, nem tudo é ponto de vista, ou eu não sei se aqui era alguma questão da aula que vocês estavam conversando. Tá bom. A intervenção do mundo não... Aqui, vamos ver o que o Eduardo, o Matheus, o pessoal, vocês não querem falar aqui? Depois a gente retoma. Pessoal, eu acho que todas as coisas que estão acontecendo hoje, tá? Né, todas as coisas que estão acontecendo, elas de fato contribuem para a nossa a ideia de encontrar saídas aos problemas que nós estamos enfrentando, tá? E eu achei bacana aí o debate que vocês foram fazendo, estava aqui acompanhando e olhando o debate, tá?
Justnaturalismo, tá? Como o próprio o termo diz justnaturalismo, né? O direito emana da natureza. Há um direito natural, tá? Então, nós estamos discutindo aqui as escolas, né, de pensamento jurídico, tá, gente? E essas escolas, elas foram orientando a interpretação e a discussão. Vem cá, como é que surge o direito, tá? O justnaturalismo, ele vai dizer, vem cá, é da própria natureza. Existem princípios legais não escritos, tá? E por isso que a gente pressupõe que existe um direito já posto, existe um direito que está ali colocado na natureza. Então, observem que em algumas aulas passadas nós já discutimos que quando a gente fala de justiça, a ideia de fazer justiça, porque nós entendemos que há na natureza, tá, uma primazia dos ideais mais elevados de justiça. Quando eu falo natureza, eu falo, né, do direito natural, tá? Então, há no direito natural a primazia de ideais, tá? E que o justo é estar de acordo com a ordem natural. Nesse sentido, gente, pode falar, professor, tá? o senhor quer dizer, então, digamos, se enquadra, não é que se enquadra, mas, digamos, para justificar, é como se fosse, digamos, vindo da pessoa, no sentido, esqueci a expressão da palavra, Que essência do ser humano, ou há na própria natureza humana, o humana, direito, natureza humana. exatamente, é nesse Isso eu sentido queria, que isso eu queria falar. o direito, ele é intrínseco à natureza humana, ou seja, pelo fato de existir humanos, aquilo que diz o nosso artigo 1º do Código, né, Civil, a pessoa humana, ele é um sujeito de direitos, quer dizer, por isso que o direito natural, assim, o fato de você ser humano, tá? Isso já caracteriza alguns direitos, né? Você já te vincula a você alguns direitos. Então, é nesse sentido que o justnaturalismo, ele diz o seguinte, há graus ideais elevados de justiça, e por isso que quando a gente fala de uma tutela justa, e isso no processo, teoria geral do processo, a gente acaba discutindo, quando que uma tutela ela é justa? Quando ela dá, né, para a pessoa que no mundo real, no mundo dos fatos, ele teria direito. Aí nós estamos falando de uma tutela justa, porque às vezes, pela argumentação, pela falha na condução de um processo, pode acontecer que a gente dá a tutela é o deferimento favorável a quem, no campo do mundo da vida, ele não tem direito. Tá? Então, é por isso que o justnaturalismo, ele defende que há graus, ideais de justiça que devem ser preservados. E esses ideais de justiça, eles estão na ordem natural, são naturais. Por exemplo, a questão do respeito à vida, o respeito à pessoa, é da própria natureza. Então, por isso que se fala de direitos naturais, tá? Entende que existe um direito superior e ascendente a toda a lei positiva humana, tá? Por exemplo, quando estou falando de lei positiva, eu estou falando da lei escrita, eu estou falando da Constituição, eu estou falando do Código Civil, eu estou falando do Código Penal, né? Aqui, na visão naturalista, eles entendem que há um direito além daquilo que está escrito, tá? E durante algum tempo isso orientou, gente.
De quando que nós estamos falando? A partir do surgimento, tá? Do surgimento, né, do Estado, dos Estados nacionais, tá? Então, nós estamos falando exatamente desde que surgiram os Estados nacionais, tá? Nós, principalmente, aquela ideia de reforçar o poder, a autoridade do imperador, do governante, né? Então, que há uma situação superior além daquilo que está escrito na norma, tá? Trata-se de um conjunto de ideias de justiça que não podem ser aplicados como lei, tá? Então, a questão do respeito à autoridade, do mais velho, do prefeito, do governador, do presidente, a gente não está falando apenas disso, tá? Nós estamos falando de outros ideais de justiça que estão presentes, da questão da solidariedade, fraternidade, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, ali eram ideais que estavam muito próximos, né, dos justnaturalistas, tá? Parte da existência do conceito independente de qualquer lei ou imposição. As normas de direito positivo devem ser inspiradas em lei maior, em lei natural. Então, o respeito à pessoa, o respeito à natureza, né? Então, nesse sentido, quando eu vou elaborar uma norma, essa norma ela deve ser inspirada numa lei maior, tá? Com isso, gente, também nós fomos essa interpretação justnaturalista, ela fez com que a gente desenvolvesse assim, algumas espécies de poderes absolutos, ou seja, a gente precisava respeitar o rei, porque ele é alguém que está acima das pessoas, quer dizer, ele é alguém que tem uma autoridade maior, tá? Então, ele não precisa respeitar apenas a lei objetiva. E isso, gente, nós, ao longo da história, principalmente ali do surgimento dos estados modernos, ali século XIV, com o fim, né, do feudalismo, século XV, a gente teve governantes que todo o poder estava concentrado nas suas mãos. E a autoridade não estava na lei, estava na pessoa do governante. Então, a situação estava muito pessoalizada, e que foi uma crítica que se fez na semana anterior. Tem alguém com o microfone aberto, queira desligar só, por favor. E que se fez uma crítica ao nosso presidente quando ele disse que ele era a Constituição. Ele não disse, eu respeito a Constituição. É uma interpretação bem equivocada, porque ele não é a Constituição. Essa visão que ele apresentou é uma visão de 2 ou 3 séculos atrás, né? Uma visão justnaturalista, né? Então, nós não estamos falando de alguém que é a lei. O governante, ele precisa respeitar a lei, que é uma visão mais atual e que depois nós vamos conversar sobre as outras duas escolas, tá? Então, por isso, gente, que o grande mérito do justnaturalismo está principalmente em destacar o direito de justiça como algo que está no centro do debate jurídico. Tá? Então, a grande contribuição da visão da escola justnaturalista, ela está principalmente na construção e no desenvolvimento do conceito de justiça. Vale dizer que essa visão justnaturalista, ela orientou, gente, aquele período que vai
lá do século XIV, século XV, século XVI, século XVII, tá? A partir do século XVII é que a gente entendeu que a gente precisava fazer uma outra interpretação jurídica, uma outra leitura, do direito, é uma outra leitura do direito, tá? Então, por isso que nós estamos caminhando, tá? Nós estávamos ali no século XIV, quando começaram a surgir a degradação do modelo feudal, daquele modelo de descentralização do poder, e nós estamos entrando para aquilo que nós chamamos a criação dos Estados nacionais, surgimento da autoridade política, e o direito, principalmente o justnaturalismo, ele vem também no sentido de fortalecer a autoridade do imperador, a autoridade do governante, que era bem importante nesse período, tá? Então, aí foram alguns méritos, né, do justnaturalismo. O direito se impõe não unicamente porque emana de um poder soberano, mas porque se harmoniza com os princípios de justiça, tá? Então, estão percebendo que está sempre ligado à questão do poder do soberano, que naquele momento histórico, social, era importante, mas também, né, uma das contribuições que a visão dos justnaturalistas deram grande contribuição para a construção e desenvolvimento de ideais de justiça. Nesse sentido, gente, a própria visão justnaturalista, interpretação, a gente está falando, e que depois acaba influenciando um pouquinho o modelo atual do pós-positivismo, lá era um modelo aberto, ou seja, a interpretação das situações dependiam do quê? Exatamente do soberano, tá? Então, o que são cláusulas abertas que orientavam a visão justnaturalista? Elas permitem ao juiz decidir com elevado grau de discricionariedade, ou seja, havia uma possibilidade enorme de interpretação por parte do soberano, por parte do interpretador, por parte do jurista, tá? Nesse sentido, gente, observem que a própria lei que nós passamos a estudar agora, na outra semana, nós já passamos a estudar a lei de introdução às normas ao direito brasileiro. Olha o que diz lá no artigo 5º, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, gente, quando nós temos juízes que têm uma interpretação social bacana, uma interpretação hermenêutica interessante, tá? Eles conseguem ter essa visão muito mais ampla. Gente, eu quero dizer para vocês que você consegue enxergar isso no dia a dia, nas decisões, nas sentenças, nos acórdãos, essa visão mais ampla do juiz, tá? Então, que ele consegue enxergar os aspectos mais sociais, né? As exigências que o momento atual exige, né? Isso nós enxergamos, como também nós enxergamos aquele juiz que, está escrito na lei, ok, eu aplico, não está, eu não aplico. Isso a gente tem muito claro no nosso dia a dia, no campo jurídico, tá? Quando um juiz busca quais os fins sociais e para as quais uma lei foi criada e procura identificar as exigências do bem comum para o caso, ele afasta-se da letra exclusiva e fria da lei, tá, gente? Então, observe que essa situação do ideal de justiça não é apenas uma coisa da atualidade. Quando que nós saímos
Ali, o início do período moderno da nossa sociedade, a gente tinha muito claro algumas situações que era importante a gente desenvolver determinados ideais de justiça. Então, é só a gente olhar para a filosofia, para a sociologia, para a antropologia, a economia, para as diferentes áreas do conhecimento, elas produziram, né, uma gama muito bacana de conhecimento e a gente continua produzindo, tá? Então, o justnaturalismo, nós praticamente agora, nós retomamos alguns elementos no pós-positivismo, justamente porque se entendeu que o momento atual é o momento também de a gente desenvolver normas legais com cláusulas mais abertas, tá? Então, observem, gente, se hoje nós caminhamos para um contexto jurídico, filosófico, de cláusulas mais abertas, o que vai se exigir de você? Que você seja um interpretador, alguém que saiba ler e olhar para aquilo que está acontecendo na sociedade e que possa interpretar. Então, você está percebendo o quanto isso é importante, né, na tua vivência aqui na condição de estudante e depois ali na condição como profissional, tá? Eu só vou pegar o exemplo aqui do 421 e 422 para que a gente possa olhar, né, o que diz aqui. Tá? Olhem aqui, gente. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Tá? Então, observem que este artigo ele passou por uma mudança legislativa no ano passado, tá? Quando foi aprovada a lei da liberdade econômica, tá? Então, observem aqui, gente, tá? A liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Agora, o que é essa função social do contrato? Tá? O que é essa função? A função social vai depender da tua interpretação jurídica, da tua interpretação econômica, da tua interpretação sociológica. Então, vocês estão percebendo o quanto é importante, o quanto é necessária essa formação hermenêutica pelo qual você passa aqui no início do curso, né? Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Quer dizer, o que é a probidade, o que é a boa-fé? Então, você está percebendo que, efetivamente, tá? Nós temos o quê? Conceitos, institutos como da probidade e boa-fé que precisam ser interpretados. O que é a boa-fé? O que é a probidade? Então, você está percebendo o quanto que isso acaba abrindo e nós enxergamos isso no nosso ordenamento jurídico, a presença desta visão e deste olhar pós-positivista também, tá? Que depois nós já vamos ver o que é o positivismo. Deixa eu só ver aqui o artigo 1879, que eu não lembro de cabeça. Não, 1879, tá? Olha aqui, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Eu pergunto para vocês, em que situação excepcional é essa? Não temos claro. O que é excepcional para você, para mim, né, para o juiz? Então, vocês estão percebendo que você abre um leque de interpretações e vai ser
o seu conhecimento das diferentes áreas, que vai fazer com que você desenvolva uma argumentação de convencimento ao juiz. Não vai ser apenas a leitura do artigo ou a colocação do artigo, tá? Pessoal, o que a gente teve? Século XV, século XVI, parte do século XVII, grandes contribuições da escola justnaturalista, tá? Mas o que aconteceu? A partir do século XVII, se entendeu e se entendia que não se poderia dar liberdade absoluta ao soberano. Por exemplo, você pode dar liberdade absoluta ao presidente da República, ao governador, ao prefeito? Não. A gente entende que ele tem que seguir a Constituição. Se ele não seguir a Constituição, ele comete determinados crimes, e que daí vai depender de cada situação, tá? A partir ali do século XVII, em função de autoritarismos, tá, gente? Autoritarismos e outras situações praticadas pelos soberanos, o direito, a discussão jurídica passou a pensar o seguinte: olha, a gente precisa limitar o intérprete, tá? O soberano, eles não podem ter liberdade absoluta. Eles podem fazer aquilo que está na lei, na norma, tá? E o positivismo, ele surge enquanto escola de pensamento jurídico, ele surge enquanto escola filosófica, escola sociológica, escola econômica, escola política, tá? Então, a gente vai ver que o positivismo, a partir de Augusto Conte, tá? Se alguém quiser ler, olhar alguma situação, ele desenvolve todo um pensamento que vai orientar a interpretação jurídica, a interpretação econômica, a interpretação sociológica, tá? E muda esta situação, principalmente em relação no campo jurídico, a quem faz a interpretação da norma. Ô, professor. Pode perguntar. Esse pensamento, ele vem da época do Império Romano? Bem posterior, né, gente? Tá? Posterior. Nós já estamos... claro que algumas ideias, elas vêm de lá, tá? Sim. Mas, por exemplo, nós já estamos, assim, num momento histórico e social bem diferente, tá? Nós já passamos pela queda do Império Romano, que ali, durante o período feudal, tá? Sim. Nós já chegamos no surgimento dos estados modernos, sociedade moderna, a partir de formação dos estados nacionais, a partir do final do século XIV, início do século XV, nós já estamos no modelo econômico chamado capitalismo, que ele se desenvolve e cresce final do século XIV, século XV, tá, gente? Século XV. Então, nós estamos já vivenciando aquele primeiro período do capitalismo chamado mercantilismo, tá? Já começam alguns estados a buscar a atividade econômica se relacionando com outras partes, com outras regiões, tá? Então, nós já estamos, quando a gente está falando do positivismo, nós estamos falando ali do século XVII, tá? Quando começa a surgir os processos de industrialização, urbanização, tá? E os problemas advindos de todas essas situações. Nós já estamos neste momento histórico, tá? Nós não estamos lá na antiguidade, no Império Romano ainda, tá, gente? Não, mas eu queria dizer o seguinte, não é... Enquanto de ideia...
Isso, exatamente, ideias. Sim, Algumas claro, ideias, algumas gente, vertentes do pensamento naquela época, exatamente, ela vem de exatamente. encontro, digamos, hoje, né, Sim, nas nossas exatamente, leis, tá. digamos. Um minutinho só para eu esqueci de conectar aqui a bateria. Ia desligar o Porque, na verdade, essa computador. observação que eu fiz, professor, Sim, eu li alguns livros sobre da Revolução Romana e as leis romanas, né, ou seja, que havia um Senado, que nem dizia, o governador, e aí o Senado impunha alguns limites, né, para ele não ultrapassar aquela linha, né, por isso que o reino romano, em razão da exatamente. Então, sua é uma retomada, soberba, é uma retomada de alguns ideais romanos, sim, isso, isso aí. tá? Foi nesse sentido que eu me Perfeito. coloquei. Está de acordo, tá? Então, gente, a gente falando das ideias positivistas, vale o que está na regra, tá? Então, somente tem valor, a partir do positivismo, aquilo que está escrito, aquilo que está na norma, tá? Então, por isso que se entende que neste período o direito, né, ele foi reduzido, tá, às regras descritas no ordenamento estatal, tá? O Estado, ele passa a ser a única expressão do direito, tá? Gente, nós precisamos entender este contexto, porque nós vivíamos em governos que centralizavam todo o poder. Nós tínhamos governantes que, em diferentes momentos, modificavam as regras. E o capitalismo, o sistema, enquanto sistema econômico, gente, ele se desenvolve com aquilo que a gente chama a ideia da segurança jurídica. Olha o que está acontecendo no cenário nacional e no cenário internacional. Naqueles países aonde você não tem uma segurança jurídica, ninguém vai investir. Então, o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele precisa do aparato estatal, ele precisa que o ordenamento jurídico esteja colocado e o cumprimento dessas normas, tá? Então, por isso que hoje, se a gente olhar para o cenário dos países, quando um presidente há algum abalo com algum governante ou algum membro do governo, as bolsas oscilam, há impacto nos aspectos econômicos dos países. Porque, gente, nós estamos falando de um capitalismo hoje completamente diferente dessa época. Mas desde lá, né, nós começamos o capitalismo começou a se desenvolver. Os processos, como eu falei anteriormente, de industrialização, de urbanização, aumento do consumo, necessidade de aumento de produção, e para isso havia necessidade de segurança jurídica. Então, o respeito àquilo que está na norma, aquilo que está na regra, vale aquilo que está na norma. Se não está descrito, não pode ser aplicada, tá? Então, nesse sentido, aqui nós estamos falando de normas fechadas, nós não estamos falando de normas abertas. O que é uma norma fechada? Vale aquilo que está ali na norma. Não estando descrito ali na norma, tá? Não vale, tá? Então, por isso que o direito, ele emerge dos homens, na visão positivista, e ele é um produto da história, do Estado,
né, e do meio social, e por isso que ele precisava estar descrito ali na norma, tá? Um exemplo, gente, olha o quanto, assim, é uma norma fechada. Você sabe, se o teu avô falecer, ou se alguém vir a falecer, quem são os herdeiros? Surge alguma dúvida? O juiz pode fazer alguma interpretação diferente? Alguém pode? Ah, não, mas às vezes as pessoas nos procuram. É só a gente olhar na norma para ver como que isso está colocado e que nesta situação, mas quem é herdeiro? Está lá na norma. Se É na não ordem cronológica? Exato. Se não tem o pessoal da classe, da primeira classe, quem é, tá? Então, Primeira classe. apenas para que vocês vejam que quando a gente está falando de exemplo de norma fechada, está aqui, gente. Está aqui, Mas, tá? professor, Então, nessa época dessa corrente positivista, então não tinha a questão de interpretação, por exemplo, a gente fez a gente falou na semana passada, na ausência de uma lei, utilizar uma outra, fazer uma analogia, esse ordenamento, essa corrente positivista não permitia isso? a visão positivista, por que que ela reforça a ideia do cumprimento da lei, tá? A gente tem que olhar o contexto da época. Havia necessidade para a consolidação do sistema capitalista de modo em geral, a restrição, né? Por exemplo, você vai fazer um investimento, você vai colocar, né, um grande negócio, mas como é que o governante, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai gerir o Estado? Tu não tinha certeza, tá? Então, quando a gente fala do positivismo, o contexto que ele surge porque lá naquele momento nós tínhamos até, se vocês lembrarem, aqui no Brasil, e que ele importa esta visão atrasada que a Europa já estava, o poder moderador, lembram? O que era o poder moderador? Tinha o poder executivo, o poder legislativo, tá? E né, quais os outros dois poderes? O poder judiciário e o poder moderador. O poder eram poderes, eram quatro, né? Então, eram poderes que tinham a mesma importância, poderes independentes? Não. O poder moderador ele estava acima dos demais, tá? Então, a visão positivista, estou dando este exemplo para mostrar que o que aconteceu aqui no Brasil, que trouxe uma situação da Europa que os europeus já não queriam mais e que entendiam que não tinha mais valor, era limitar o poder do soberano. E limitar o poder do soberano era fazer o quê? É o que nós temos hoje. Presidente, você pode fazer aquilo que está na Constituição. A nomeação do chefe da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, está na lei. Travou aqui. Estamos discutindo e das questões que estão envolvidas, né? Voltou, tinha Mas travado. agora está ok? Agora tá ok. A autonomia está na lei também, que a Polícia Federal tem autonomia, que não pode sofrer interferências políticas. Não pode ser não é um órgão do governo, é um órgão do Estado. Lembrem que eu falo sempre de políticas de Estado e não de políticas de governo, tá? Então, quando lá naquele momento, né, século XVII, século XVIII, era importante você limitar os poderes dos governantes. Era importante que fosse seguido somente aquilo que estava na lei, tá, gente? Porque
como o imperador, ele era alguém que estava acima das pessoas, o soberano era alguém que estava acima de todos, o poder saía também da pessoa dele, a lei saía da pessoa dele, era ele que determinava. Então, a gente, ao trabalhar essa temática, nós também podemos entender o momento presente, como é importante você ter uma Constituição, como é importante você ter limites para quem governa. Se esta pessoa não tem limites, ela faz o que ela quer, ela usa do Estado para a defesa dos interesses seus e dos seus familiares. É exatamente para isso que nós desenvolvemos um Estado democrático e de direito, e a gente foi fazendo o quê? Lapidações, melhorias, tá? O pós-positivismo, aliás, o pós-positivismo, depois a gente vai ver algumas situações também que foram necessárias, mudanças em relação ao positivismo. Mas ali, naquele momento histórico, se mostrou extremamente importante se limitar a autoridade. Então, vale aquilo que está na lei. Não estando na lei, não se pode fazer outra interpretação. Eu não sei se eu respondi as perguntas que foram surgindo, que eu fui apontando aqui, tá? O outro artigo, que era o 1521, tá, gente? O 1521, tá? Ó, não podem casar. Gente, tá? Não tem interpretação, tá? Não tem interpretação. Trata-se de uma lei fechada, uma norma fechada, tá? Que vale o que está aqui, tá, gente? Então, aqui dizendo exemplos de normas fechadas que a gente tem ainda presente no nosso código. Claro que eu já mostrei ali situações mais abertas, tá? Então, ascendente com descendente, seja parentesco natural ou civil, não podem casar, tá? Mas eu vou entrar em juízo para isso. Olha, dificilmente vai ser, você vai encontrar amparo legal, porque a lei está muito clara nesse sentido, tá? Não sei se alguém ia construir uma argumentação, né, uma argumentação favorável para tal, tá? Mas é justamente em função do quê? Que se trata de uma norma fechada, um exemplo de norma fechada, quem não pode casar, tá? O direito, né, na interpretação dos positivistas, ele representa apenas a manifestação da sociedade, do Estado, como nós estávamos, e que essas regras, tá, elas devem ser, nem que seja de forma coercitiva, seguidas, tá? Quer dizer, o Estado, ele deve impor sanções para que as pessoas sigam essas normas, tá? Então, o direito, né, na visão positivista, ele se confunde, né, com a legalidade vigente e o Estado de Direito não é mais do que o Estado de mera legalidade. Então, vale apenas aquilo que está na lei, aquilo que está na norma, tá? É a pura legalidade. Eu faço porque está na lei. E uma das consequências disso, gente, foi as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, e que, a partir daí, tá, quando eu estou falando Segunda Guerra Mundial, vocês estão situados no tempo? Quando eu falo de Segunda Guerra Mundial, que período, só para a gente situar todos no tempo? Ali entre meados de 1945, 44. 44 a 48, tá? Esse foi o período da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Obviamente. Em 42 já existiam tensões e conflitos. Oi? Em 42 já existiam tensões e conflitos, né? Sim, perfeito. Todo esse período que vai ali
né, a partir dos anos 14 a 18, ali, a Primeira Guerra Mundial, e posterior a este período, a gente não teve, assim, um período de estabilidade, de normalidade, né? Nós não tivemos neste período, tá? Pessoal, a questão do positivista é que você chega lá para o juiz e o juiz diz o seguinte: olha, não tenho como te atender, porque olha aqui, está escrito na lei. Eu não faço nada que não esteja escrito na lei. Tá? A lei ela era seguida de uma forma bem rígida, né? Exatamente como estava escrito, não era aberta a interpretação. Exatamente, você faz e aplica aquilo que está na lei, aquilo que está na norma. Pessoal, foi importante, se a gente for ver lá no ponto de vista século XVII, século XVIII, para limitar poderes e autoridades de governo, sim, foi importante, tá? Extremamente importante. Quando você escuta falar de um ditador, a autoridade ou poder está na lei? Não. Está na onde? Na pessoa do ditador. Um exemplo ali dado mais próximo a nós, a Argentina, Pinochet, um ditador. Exato, aqui no Brasil, a ditadura militar, se a gente for ver as ditaduras cubanas, o que acontece hoje na própria Venezuela, lá na Coreia do Norte, tá? No Brasil. Então, não, no Brasil eu acho que não. O Brasil é Estado democrático e de direito, tá, gente? Não, eu não. A gente, por mais que a nossa democracia ela sofra, o fato da gente ter eleições, respeito à Eu me refiro à Constituição. ditadura. Sim, exatamente. Durante o período. Me refiro na ditadura. Sim, exatamente, tá? Porque, pessoal, por que você acha que na segunda-feira é que o Bolsonaro ele é um estrategista, tá? Não é né? Ele é ou tem alguém que orienta ele bem, tá, gente? Você acha que para quem apoia ele não era importante ele estar naquele domingo lá, né, fazendo um discurso e estar junto com este grupo de apoiadores? Era. Sim. Na segunda, vida que segue, era importante ele chegar e dizer: não tem nada disso. Aqui é democracia, é Constituição. Gente, porque ele sabia das consequências jurídicas se ele dissesse o quê? O contrário. Ele não é bobo. Então, nesse sentido, ali naquele momento, ele viu a repercussão que aconteceu no domingo à noite, no domingo após aquela manifestação, ele já, como estratégia, fez o quê? A defesa. Não, eu estive lá, eu não falei nada, eu defendo a Constituição, mas eu sou a Constituição. Essa foi a bola fora dele, tá? Essa foi a bola fora dele. Mas, enquanto estratégia de pessoa que está no poder, ele sentiu que, o Brasil, as instituições, elas funcionam, né? Vale o que está na lei, continua valendo o que está na lei. Mas, claro que hoje nós não temos a orientação no meio jurídico, o avanço do direito, enquanto pensamento, enquanto ciência, vai para um pouquinho daquilo que nós estamos aqui, né, do pós-positivismo, tá? Eu acho que até vocês vão entender agora, na apresentação do pós-positivismo, melhor o que é o positivismo, tá? Os doutrinadores, os juristas que defendem o pós-positivismo, tá? Eles não aceitam que o direito está reduzido a um conjunto de normas frias, impositivas, tá?
destemperadas da emoção e da dignidade da pessoa humana. O que a gente quer dizer com isso? O direito, gente, tá? Hoje, ele não está apenas na norma fria da lei. Tanto que a prova disso, gente, são as súmulas, são as decisões, os avanços jurisprudenciais. A prova disso, que você, olhando para o direito brasileiro, tá? A gente tem liberdade, enquanto juiz, enquanto desembargador, de fazer a interpretação, ok? Mas tem algumas situações, até para a questão de segurança jurídica, que nós seguimos. Pessoal, se a gente fosse seguir a norma fria da lei, nós não estaríamos reconhecendo, vou dar alguns exemplos, vocês podem me trazer outros, tá? Casamento homoafetivo, a gente não estaria reconhecendo, tá? Porque a lei lá fala homem e mulher. Vocês estão percebendo como que essa visão pós-positivista, ela faz com que o intérprete, tá? O jurista, ele possa dar interpretações que vão além daquilo que está escrito na norma. Estou dando, né, um exemplo de uma situação de interpretação daquilo. A Constituição fala em dignidade da pessoa humana, fala em igualdade, tá? Então, nós estamos avançando. A gente pode dar o mesmo tratamento diferenciado para a família composta pela constituída por uma união estável e de uma família constituída por casamento? Não, gente, mas nós temos várias situações e que, se a gente fosse ver, elas são inconstitucionais. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma inconstitucionalidade que, no ano passado, eu sugeri para um casal de clientes, eles constituíram uma união estável. Ela é funcionária pública do Estado, tá? E os funcionários públicos do Estado, eles têm o plano de saúde do Instituto de Previdência, né, o IP do Estado do Rio Grande do Sul. Eles têm união estável, gente, você somente depois de 2 anos, você pode ser dependente. Gente, isso é inconstitucional. Isso, se for levado para o STF, o que faz né, o Instituto de Previdência de apenas poder colocar como dependente depois de 2 anos que a pessoa está junto, é você dar tratamento para a união estável e para o casamento, de forma muito diferente, um tratamento muito desigual, tá? Então, são essas situações que a gente pode, por exemplo, fazer uma interpretação para além daquilo que está na lei, tá? Então, é nessa situação, ou analisando essas situações reais e práticas, que os juristas dizem, não, mas olha aqui, nós precisamos avançar em determinadas situações, eu não posso olhar para a letra fria da lei, tá? Por isso que o direito não se resume a um sistema fechado de regras legais, tá? Os princípios passam a integrar o centro dos sistemas constitucionais. Daí a gente está falando o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da justiça, o princípio da igualdade. Então, vocês estão percebendo que nós... Pode falar. Não, pode terminar, depois eu... Então, nós estamos falando de uma reaproximação entre o quê? Direito e ética, direito e moral. Então, há algumas situações que eu não posso fazer uma interpretação fria da lei, tá, gente? E nesse sentido,
quando que o STF, né, e os tribunais, eles têm sido provocados, eles têm dado resposta, gente, exatamente nesse sentido, que é importante a norma jurídica, em muitas situações a gente não pode desrespeitar, mas há situações que a interpretação ela tem que ser mais ampla, ela não pode ser pela letra fria da lei. Pode perguntar. Não, colocando essa observação, né, que veio de encontro a essa matéria, teve um caso, até agora estou me recordando, que era a cobrança de condomínio de uma mulher que tinha, não, que tem filhos, né, e aí o condomínio estava cobrando dela enfim, a cota condominial, né, o condomínio, que ela não estava pagando, estava inadimplente, enfim, quando ela entrou em juízo que ela não podia pagar. E aí isso aí foi para a primeira, segunda instância, chegou no STF. A segunda interpretação do STF, né, que o advogado colocou, que naquele momento ela não tinha como pagar o condomínio, porque ela estava desempregada, tinha 2 filhos, só tinha só podia ficar naquele imóvel, não tinha onde ficar mais, não tinha parente, enfim. Dessa forma, o STF entendeu que ela, assim que ela arrumasse o emprego, voltasse a ter uma vida econômica, ela continuava pagando o condomínio, porque tinha um filho, não tinha como deixar ele sem teto, e aí deferiram e, enfim, deu um ganho de causa para ela. Foi uma excepcionalidade nesse sentido. Acho que foi em Brasília, eu não me recordo qual é a cidade, o estado, enfim, que houve, que nem o senhor falou, às vezes a lei que está na lei, a lei do inclinado, né, do condomínio que tem que pagar. O condomínio, se tu ficar inadimplente, tu pode ocorrer sanções, né, mas nesse caso, o juiz entendeu que naquele momento não podia desamparar ela, porque ela tem um filho, estava desempregada, não tinha um marido para estar amparado ali, enfim, então o juiz entendeu, não, fica no imóvel, assim que regularizar a situação econômica, né, volta a pagar o imóvel, enfim, paga o condomínio, na verdade. Ela é dona do imóvel. Ela é dona do imóvel, mas ela não tinha condições de pagar o imóvel e o condomínio. Ou ela deixava de comer. Aí o juiz entendeu, o STF entendeu que, ok, vai ficar sem pagar o condomínio até regularizar a situação. São situações que exceções. Exato, é a ampliação na interpretação jurídica. Tá, eu estou olhando aqui para as perguntas dos colegas e eu vi aqui que eu vou assim de trás para né, para frente ou frente para trás, tá? O Rovan, o ativismo judicial é um exemplo de pós-positivismo? Eu concordo contigo, né? O ativismo. Agora, por que a gente fala no Brasil em ativismo judicial? Claro que o judiciário, ele é um poder importante, ele é constituído com uma ou outra exceção, mas por pessoas muito capazes, pessoas com grande conhecimento jurídico, tá? Então, são normalmente assim, pessoas que enxergam, vem cá, se o legislador não avança e nós sabemos que os nossos legisladores, olhem a escolha de alguns deputados, de alguns Trancou para todos? Além, às vezes, do umbigo, assim, daquela visão ideológica muito baixa, muito pequena, tá? Tinha então, trancado aí, professor. Ok, gente, tá. Ok. Tá? Então, o que eu estava falando, que o judiciário, via de regra, tá? Ele é composto por profissionais muito bem qualificados, tá, gente? E que conseguem ter uma visão mais ampla, tá? Que conseguem ter um olhar sobre o mundo um pouco diferente, tá?
Oi? Eu entendo também, professor, pelo trabalho que a gente fez nessa semana. Eu acho que foi para disciplina, eu não lembro se foi para disciplina de Teoria Geral do Direito ou se foi para Constitucional, que essa atividade do pós-positivismo ela também está muito ligada a essa evolução muito rápida do direito constitucional, relacionada à evolução Exato, dos direitos humanos. é o constitucionalismo. Isso exige muito mais a mutação das regras, mais do que fazer alteração delas, que é um processo muito mais demorado, para se adequar à realidade. Tanto que tem alguns artigos que permanecem os mesmos desde 88, mas tem uma interpretação muito diferente, se for considerar a realidade de hoje. E acredito que agora, com essa situação de pandemia, também muita coisa vai ser alterada no pensamento, no ordenamento, e isso também vai acontecer. Eu concordo contigo, porque o que a gente vai ter, tá? Nós todos estamos falando de voltar à normalidade. Mas que normalidade é essa? A gente vai ter que construir uma nova normalidade. Nós todos sabemos que algumas situações, ou a forma como a gente fazia, pelo menos por um período curto de tempo, não sei quanto é que é este período, a gente vai ter que repensar. Como é que a gente chegava na faculdade, se cumprimentava todo mundo, não fazia, né? Estava sempre muito próximo. Num período curto, será que a gente vai conseguir voltar a fazer isso? Eu acho que não, porque Tá? a gente mudou o hábito, né? Exato. E isso, gente, são mudanças que acabam quebra de paradigmas, de situações que a gente tinha realidades prontas, verdades absolutas, tá? Eu acho que isso que o Ramon estava colocando aí há pouco é um pouco assim, ó, da quebra daquelas verdades absolutas que a gente tinha. Hoje, nós não temos mais verdades absolutas, também do ponto de vista jurídico, e é nesse sentido que o pós-positivismo ele vem fazer esta reflexão. Olha, além daquilo que está descrito na lei, eu posso ampliar, eu posso fazer, a verdade não está apenas descrita na lei. Tá? Então, por isso a gente fala de uma reaproximação, tá? Eu vou só terminar aqui de ver as dúvidas de vocês, tá? E daí fechamos. Eu até vou desligar a gravação agora. Deixa eu